Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. Obrigado, irmão Sullivan. Boa noite, amigos. Podem sentar-se. É bom estar aqui de novo esta noite, sob este teto e entre este bom povo cristão. E esperamos que Deus, esta noite, faça tudo muito mais abundantemente, além daquilo que poderíamos fazer ou pensar. Sabemos que Ele é real. Quantos sentem que foram curados ontem à noite no culto? Oh, isso é ótimo. Esperamos que os demais sejam curados esta noite. E eu acho que ainda temos alguns cartões de oração. Billy me disse que não distribuiu, pois só chamamos alguns daqueles ontem à noite. E pode ser que algumas dessas pessoas sentiram que gostariam de entrar na fila de oração. Ou podemos chamar alguns deles um pouco mais tarde, à noite, para uma fila de discernimento. É isso que... Não é o discernimento que cura uma pessoa. Apenas a coloca em condições de olhar para cima e aceitar a cura que Jesus já realizou por ela. Entendem? A imposição de mãos é uma coisa muito boa, pois é bíblica, mas não é uma forma gentia de ser curado. Quanto a isto, na Bíblia houve um judeu que teve... Sua filha estava muito enferma para morrer e morreu. E ele disse a Jesus: minha filha jaz, está à beira da morte, mas vem e impõe as mãos nela, e ela ficará boa. Mas quando o romano, o centurião, o gentio, quando o seu servo estava doente, ele disse: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Apenas dize uma palavra. Foi o que comoveu o coração de Jesus. Não teve de impor as mãos nele. Ele só queria ouvir a palavra. Vejam, gosto dessa história, porque aquele romano reconheceu que era um homem com autoridade. E se dizia a um homem: faze isto ou faze aquilo, ele fazia. E ele reconheceu essa mesma autoridade no Senhor Jesus. Pois ele sabia que se dizia a um homem que estava sob seu comando: vai ou vem, ele tinha de obedecê-lo. E ele sabia que todas as enfermidades e doenças estavam sob o controle do Senhor Jesus. Portanto, ele não teve de ir impor as mãos no criado. Apenas dize a palavra, e o meu criado viverá.
E maravilhou-se Jesus e disse: não encontrei fé assim em Israel. Assim, espero estar vivo para ver o dia em que nós, americanos, teremos esse tipo de fé. Apenas dize a palavra, Senhor, e meu criado viverá. Oh, será um grande dia. Agora estamos... Às vezes, quando a unção está muito intensa, e às vezes não tenho oportunidade de fazer o apelo ao altar, alguns dos outros irmãos, o irmão Sullivan, ou alguns dos meus nobres irmãos aqui, cuidarão disso. Alguém poderia dizer que só estávamos enfatizando a cura divina. A cura divina é como ir pescar. Você nunca mostra o anzol ao peixe. Você só lhe mostra a isca. E ele morde a isca e é fisgado. Assim é com a cura divina. É atraente, pois ela demonstra e prova que há um Deus que vive e está interessado em você. E quando o incrédulo vê isso, depressa seu olho capta e ele percebe que há um Deus vivo. E então ele está na linha da salvação. Deus pode passar a controlá-lo então e trazê-lo para a margem. Assim, é para isso que serve a cura divina. Apenas... para isso, os rapazes aqui têm algumas das fitas e dos livros e gravações e tal. Eles têm um pequeno negócio próprio do qual cuidam. Nós não... Quanto a mim, só tenho esses livros e alguns deles tenho de comprar. Há alguns deles que me pertencem, o sermão. Os outros são livros que compro do irmão Lindsay, chamados A História da Minha Vida. E então há o intitulado Um Profeta Visita a África. E creio que 3 ou 4 dos sermões me pertencem. Eles têm aqui, não por dinheiro, só para que se divulgue a mensagem. Isso é o principal. Divulgar a mensagem, pois estamos vivendo numa hora mais tardia do que pensamos. Está no fim da era e a igreja está numa condição terrível. E estamos apenas tentando difundir a luz do sol entre as pessoas. Não para tentar convertê-las a algumas das nossas crenças, mas tentar levá-las a viver mais perto do Senhor Jesus e crer nele. Não atrair membros de uma igreja para outra igreja, mas enviar mais membros a essa igreja é o nosso propósito. Agora, antes de abrirmos a palavra para a mensagem da noite, que é curta, não queremos segurá-los por muito tempo, pois muitos estão vindo de longe da cidade e vocês têm de voltar ao trabalho e vamos esperar até sábado à noite e então segurá-los até tarde. E então, domingo, você só tem de ir à escola dominical às 9:30. Assim, inclinemos a cabeça um momento para uma palavra de oração. Senhor, somos gratos, sobretudo, pela oportunidade de vir e inclinar a cabeça ao Deus vivo. E saber que nos foi prometido por seu Santo Filho, o Senhor Jesus, que podemos receber o que pedimos. Se pedirmos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, seu Filho. E nos foi assegurado que teremos uma entrevista ou uma audiência com Ele se viermos em nome de Jesus. Pois Ele disse, pedi qualquer coisa ao Pai em meu nome, Ele concederá. E temos plena certeza esta noite de que Ele nos ouve e de que nos será concedido o que pedirmos, pois sentimos que é a vontade de Deus que peçamos. Pois Ele disse em certo lugar, nada tendes, porque não pedis. E não pedis, porque não credes. Senhor, o motivo de virmos é porque cremos
e cremos que tu responderás. Nossas orações não são apenas para serem ouvidas pelos homens, mas cremos que tu estás ouvindo e temos certeza de que tu nos responderás, pois prometeste fazê-lo. Pedimos apenas que seja feita a tua vontade. Que esta noite, Senhor, todo pecador que está aqui, que não te conhece como seu Salvador, que esta seja a noite em que se faça ou se diga algo para que eles te aceitem como seu Salvador. Que aqueles sem o Espírito Santo esta noite, que estão ansiando e esperando por aquela hora, quando as escamas cairão dos seus olhos, e então o desejo do seu coração lhe seja concedido ao Senhor. Que o Espírito Santo esta noite encha cada coração, que haja tal manifestação do Espírito de Deus, que a alma deles fique tão emocionada que toda a dúvida e superstição lhe seja tirada e o Espírito Santo entre na vida deles e o cele no reino de Deus. Concede esta noite, Senhor, que não haja um enfermo em nosso meio quando o culto terminar. Que cada um seja curado. Não nos esquecemos dos que estão nos hospitais e internados e na prisão, que estão profundamente necessitados da tua misericórdia. Sê com eles, ó Senhor, e que ao sairmos esta noite, digamos como os discípulos, hoje vimos prodígios. E que nosso coração arda em nós ao irmos para nossos lares. Estamos dependendo de Ti, nosso Salvador, para nos conceder estas coisas conforme a Tua promessa. E a Tua promessa é sempre a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Se quiserem abrir esta noite nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, leremos uma porção da Escritura, começando com o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice também, e depois de dar graças, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a sua morte até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, quero ler o meu texto no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. Agora, esperem, eu li errado. Porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, beberá para si condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu chorei sobre esta Bíblia e tem alguns lugares desbotados nela. Não discernindo o corpo do Senhor. Agora, meu tema esta noite é discernindo o corpo do Senhor. Agora, nosso destino eterno não é totalmente determinado pelo que vemos e ouvimos,
mas é determinado pelo discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Paulo não estava discutindo com eles por tomarem a comunhão. A atitude deles estava certa, mas o discernimento deles estava errado. Porque tomar a ceia do Senhor é mandamento do Senhor. Mas tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde estava o erro. Esses cristãos estavam tomando a comunhão e não vivendo a vida. O cristianismo é uma experiência e uma vida. E estes cristãos estavam vivendo qualquer tipo de vida, dando mau exemplo da sua confissão de fé. E Paulo diz que, por causa disto, há entre vós muitos doentes e fracos, e muitos estão dormindo. O que significa que estão mortos, porque não discerniram o corpo do Senhor. E nós, que nos chamamos de cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos direito. A comunhão é para os que estão vivendo certo, como exemplos do cristianismo. A pior coisa que existe no mundo é uma pessoa tentar imitar algo. E há tanto disso no mundo hoje. Nós, nesse dia, somos culpados não só do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, como também de tentar fazer algo que o Senhor ordenou, sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes. Mas hoje estamos fazendo coisas não discernindo nada da palavra de Deus. Devemos ter discernimento em tudo o que fazemos. Deve ser medido pela palavra de Deus. Tudo o que os cristãos fazem e dizem deve ser medido pela palavra de Deus. Hoje, as pessoas mudaram bastante. E, às vezes, elas dão mais crédito ao que a igreja diz do que ao que a palavra diz. Elas creem, então, que a igreja tem mais direito de discernir nosso gosto do que a palavra de Deus. Por exemplo, a igreja pode dizer assim: os dias dos milagres já passaram. E muitas pessoas crerão, pois acham que a igreja sabe mais sobre ela do que o Espírito Santo que escreveu a palavra. Portanto, não somos capazes de discernir as coisas de Deus. Jesus disse certa vez que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus ou entender. E, em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até que nasça de novo. Pessoas que vêm e nos dizem que aqueles que aceitaram a experiência do batismo do Espírito Santo, que são fanáticos, ou que são algum nome ímpio que o diabo pôs na igreja para chamá-los de santos roladores.
Prego no mundo inteiro e ainda não vi um santo rolador. É um nome que o diabo pôs na igreja do Deus vivo. Às vezes, as pessoas não têm o discernimento certo. Elas têm medo disso. Não sabem que nosso Senhor foi publicamente declarado insano? Os fariseus, a igreja de nível elevado, disseram: esse homem está fora de si. Ele tem demônio e é louco. E a palavra louco significa estar demente. E se o chamaram de louco, quanto mais chamarão seus discípulos? Paulo disse a Agripa, conforme o caminho que chamam de heresia, loucura, é assim que adoro ao Deus de nossos pais. Estou tão feliz esta noite por dar as mãos a Ele, conforme o caminho que chamam de fanatismo para a igreja moderna. É assim que adoro a Deus. Eles os chamavam de hereges porque não discerniam corretamente o corpo do Senhor, isto é, a igreja do Deus vivo. E a igreja esta noite é chamada de louca, porque as pessoas não têm o discernimento. Se alguém nasce de novo e você me disser que nasceu de novo e não crê que a cura divina é promessa de Deus, e não crê que o batismo do Espírito Santo é para as pessoas hoje, então terei de dizer que seu nascimento foi do Espírito errado. Pois o Espírito Santo disse que esta promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vocês estão aceitando isso por concepção intelectual. As pessoas estão aceitando a palavra de outra pessoa quanto a isso e não têm o discernimento. Não conseguem discernir entre o certo e o errado. Estou pensando hoje que muitos de nós, gigantes intelectuais, não nós, mas muitos gigantes intelectuais, o povo de Deus nunca foi de grandes intelectuais. A Bíblia disse que os filhos das trevas são mais sábios neste mundo do que os filhos da luz. Deus comparou seu povo a ovelhas. Eles não são espertos e inteligentes. Ele os mantém do jeito que são para poder guiá-los. Se tentar usar seu próprio pensamento intelectual, você então exclui Deus de imediato. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas é um grande dia intelectual em que vivemos. Aqui, meses atrás, vocês leram no jornal. Em Nova York tiveram um julgamento de 2 pequenos pregadores que se sentiram guiados pelo Senhor algum tempo atrás. Homens simples como eu, que mal conheciam seu ABC. E o Senhor os guiou até a rua Bowery e compraram um certo edifício. E lá estavam pregando o Evangelho a seus irmãos caídos. Uma grande firma veio comprá-lo. E todos venderam, menos estes pequenos pregadores. Eles tinham uma revelação de que o Senhor queria que ficassem lá. Então, seguraram sua propriedade e as autoridades os levaram ao tribunal e mandaram buscar um dos grandes gigantes intelectuais, o advogado Greenwald. E ele fez aqueles homens simples se sentirem envergonhados de si mesmos. Ele colocou suas palavras tão corretamente e com tanta instrução, e de tal modo
que aqueles homens simples não souberam como lhe responder, pois ele era um gigante intelectual, um dos melhores advogados que havia em Nova York. E deixaram os pequenos homens tão confusos que não souberam o que dizer. Por fim, ele gritou e disse: "O que vocês dizem a seu favor?" E um dos pequenos pregadores se levantou e segurou as mãos do outro e disse: "Senhor, a única coisa que sabemos é que o Senhor nos disse para comprar o edifício." E o advogado Greenwald disse: "Aqui, pare com isso. Não queremos nenhum senhor neste caso." Umas 2 semanas depois, um avião tentou passar por baixo da ponte e mergulhou nas águas geladas. E ali, o advogado Greenwald, caído na água, lutando e morrendo. Pergunto-me se ele queria Deus naquela cena. Qual foi o problema? Ele não tinha discernido o corpo do Senhor, pois aqueles pequenos pregadores estavam ungidos pelo Espírito Santo e tinham a vontade de Deus. Não precisamos ser gigantes intelectuais. Precisamos ser humildes servos do Senhor e discernir seu corpo. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, "Oh, that makes me feel good." Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him.